Olá, sejam muito bem-vindos ao nono capítulo Visibilidades, Hidrometeoros e Litometeoros. Antes de darmos início ao nosso briefing, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. Vamos ver visibilidades, tipos de visibilidade, hidrometeoros e litometeoros. Visibilidades. Visibilidade, para fins aeronáuticos, é definida como a maior distância em que um objeto de dimensões apropriadas pode ser visto e identificado, quando observado de encontro a um fundo brilhante, ou a maior distância em que luzes na vizinhança podem ser vistas e identificadas, quando observadas de encontro a um fundo escurecido. O grau de dificuldade para ver e identificar este objeto depende da transparência da atmosfera, que, por sua vez, depende do grau de impurezas presentes. Tipos de visibilidades. Horizontal predominante. É observada no mesmo plano ao longo dos 360 graus em torno do ponto de observação, ou seja, pista. É estimada através do conhecimento da distância entre pontos de referência e a estação de observação. Nas informações do METAR, SPECE e TAF, codifica-se a visibilidade predominante, em metros com 4 algarismos, e logo após o grupo de vento, obedecendo ao seguinte critério. Visibilidade menor que 800 metros, incrementos de 50 metros. De 800 metros a 5.000 metros, incrementos de 100 metros. De 5.000 metros a 9.000 metros, incrementos de 1.000 metros. E 10.000 ou mais, incrementos de 9.999. Importante: o valor encontrado que não corresponda à escala utilizada será arredondado para o incremento inferior mais próximo. Horizontal mínima. Além da visibilidade predominante, será informada a visibilidade mínima, seguida de um dos pontos cardeais ou colaterais, e quando esta for inferior a 1.500 metros, ou quando inferior a 50% da predominante e inferior a 5.000 metros. No exemplo do nosso código meteorológico, temos visibilidade horizontal predominante, 5.000 metros. Visibilidade horizontal mínima, 900 metros. E veja que ao lado foi colocado um ponto cardial ou colateral. Nesse caso, foi adicionado um ponto colateral, sudeste. Então, nós temos uma visibilidade predominante de 360 graus de 5.000 metros e no setor sudeste está reduzido a 900 metros. Um outro exemplo. Visibilidade horizontal predominante, 4.500 metros. E 2.000 metros no setor eco, ou setor leste. Vertical. Distância máxima em que um observador, dentro das condições de céu obscurecido, possa ver na vertical. Céu obscurecido é definido como sendo aquele em que o fenômeno redutor prejudica a visibilidade no sentido horizontal e vertical. Então a gente percebe o seguinte: na visibilidade horizontal, seja ela predominante ou mínima, ela vai restringir somente a visibilidade horizontal. Agora, um fenômeno que faz a redução vertical vai reduzir tanto a horizontal quanto a vertical. A visibilidade vertical é codificada no METAR, SPECE e TAF somente em condições de céu obscurecido, no campo destinado à nebulosidade, pelo grupo VV. No exemplo do nosso código meteorológico, veja que existe um fenômeno redutor, FG, que vem de fog, nevoeiro, e ao lado vem qual é a restrição vertical que este fenômeno está ocasionando.
Então, além de ele reduzir a visibilidade horizontal predominante para 300 metros, ele está reduzindo a visibilidade vertical em 200 pés. Perfeito? Então, essa visibilidade vertical sempre vai ser na unidade medida em pés. E a visibilidade horizontal sempre vai ser em unidade de medidas em metro. RVR, distância máxima ao longo de uma pista de pouso, medida através de instrumentos. O alcance visual na pista será informada em metros, durante os períodos em que qualquer visibilidade ou alcance visual na pista for menor que 2.000 metros e codificada no metar espécie precedida da letra Romeu. Veja que pode parecer igual à visibilidade horizontal, só que na visibilidade horizontal predominante, ela está em torno do aeródromo, os 360 graus. Agora, a visibilidade em relação ao RVR será em relação no momento em que o piloto alinhar a aeronave na pista, qual será a visibilidade que o piloto vai ter no momento em que fazer o alinhamento com essa pista. Então é necessário equipamentos eletrônicos para que demonstre qual é a visibilidade específica para aquela pista. Importante. Primeiro, o equipamento funciona com a visibilidade máxima de 2.000 metros e mínima de 50 metros. Segundo, para o caso de pistas paralelas, aquele número, junto com a pista, será seguido da letra L, que vem de left, esquerda, R, right, direita, e C, center, que vem de centro, ou pista central. Terceiro, se os valores de RVR nos 10 minutos imediatamente precedentes à observação mostrarem uma tendência ascendente, descendente ou sem mudanças, será indicado as letras U, que vem de upper, D, down e N, no change. Então veja, nos 10 minutos que precede o próximo código meteorológico, se houver essa tendência ascendente, descendente ou sem mudanças, no próximo código vai vir acompanhado com uma dessas letras. Quarto, quando o RVR for superior ou inferior ao valor máximo ou mínimo que pode ser determinado pelo sistema, o valor será precedido pelas letras P, que vem de plus, acima ou mais, e Mike, M, minus, que vem abaixo ou menos. Então, no nosso reporte meteorológico, que é uma espécie, veja que sempre vai vir precedido pela letra Romeu, identificando que aquela pista específica tem um sistema RVR. Ao lado, vem os algarismos correspondentes à cabeceira da pista. E se essa pista tiver um ou mais no mesmo sentido, deverá ser definido se é esquerda, central ou direita. Então, nesse caso, neste exemplo, nós temos RVR na pista 35 esquerda, vem uma barra e 4 algarismos. E esses números estão na unidade medida em metros. Então, naquele caso, 400 metros aumentando. Então, tem uma tendência de melhorar a visibilidade. Vamos continuar a leitura. RVR na pista 35 direita, 300 metros, agora down, ou seja, descendo, está degradando cada vez mais a visibilidade. Próxima, RVR, cabeceira 1 esquerda, 200 metros, sem mudanças. Então não tem tendência nem de melhorar e nem de piorar a visibilidade. E por último, RVR na pista 1 direita, menor que a sua capacidade, ou seja, menor que 50 metros. Um outro exemplo, RVR na pista 1 da esquerda, acima de 2.000 metros. Então está além da capacidade que o instrumento possa ler.
e o RVR na pista 28 direita menor que 50 metros. Oblíqua é a maior distância que um objeto pode ser visto e identificado ao longo de uma linha divisada inclinada em relação ao horizonte, não codificada nas informações meteorológicas aeronáuticas. Aqui você precisa entender somente o conceito, mas ele não será inserido, essa informação, nos códigos meteorológicos. Hidrometeoros. Também conhecidos como higrometeoros, são fenômenos meteorológicos formados por água. Então, na morfologia da palavra, hidro vem de água e meteoros, fenômenos. Então, são fenômenos meteorológicos formados por água, que ocorrem pela condensação, solidificação ou sublimação do vapor de água. Classificam-se em depositados, suspensos e precipitados. Hidrometeoros depositados. Então, primeiro tipo, orvalho. Gotículas de água que se formam sobre uma superfície, pelo processo da condensação do vapor d'água em contato com uma superfície resfriada pela radiação terrestre noturna. Um segundo tipo, geada. Camada fina de gelo que se forma sobre uma superfície pelo processo da sublimação do vapor d'água em contato com uma superfície resfriada pela radiação terrestre noturna. É evidente que a temperatura desta superfície deve estar a 0 graus Celsius ou menos. Pode se originar pelo congelamento do orvalho. Então, nos hidrometeoros depositados existem os dois tipos, geada e orvalho. E veja que o nome é intuitivo, é depositado, ou seja, ele vai aparecer na superfície. Ele não vai vir nem de uma precipitação e nem em suspensão. Ele simplesmente aparece na superfície, justamente pelo contato do resfriamento dessa superfície pela radiação terrestre noturna. Hidrometeoros suspensos. São hidrometeoros que flutuam na atmosfera, tais como nuvem, nevoeiro e névoa úmida. Neste capítulo, a gente vai focar somente na névoa úmida. Os capítulos adiante trataremos especificamente com nuvem e nevoeiro, mas eles são classificados como hidrometeoros. Névoa úmida, conjunto de microscópicas gotas de água suspensas na atmosfera. Provoca uma redução da visibilidade menor do que em condições de nevoeiro e é, frequentemente, confundida com chuvisco. Importante. Então, para que haja névoa úmida na atmosfera, deverá seguir alguns parâmetros, ou seja, umidade relativa de 80% ou mais e visibilidade de 1.000 a 5.000 metros. Então, quando há essa comparação da umidade relativa com a visibilidade, poderá ocorrer uma névoa úmida. A névoa úmida também pode, em contraste com o fundo do céu, ocorrer uma cor diferente. Então, nesse caso, a cor que pode ser identificada e que indique que há uma névoa úmida em um determinado local é azul cinza. E o código que é utilizado nas cartas SIG-WX-PROG vem com o código BR, que é Broom, e o símbolo ao lado. Precipitados. Qualquer uma ou todas as formas de partículas de água, tanto líquidas como sólidas, que caem das nuvens. A precipitação ocorre pelo processo da coalescência e por núcleos higroscópicos e são classificadas em tipo, intensidade e caráter. Então, o primeiro tipo, chuvisco, finas gotas em precipitação bastante uniforme de diâmetro inferior a 0,5 milímetros, dando a impressão de flutuarem no ar. Então, da mesma forma que a gente viu lá na névoa úmida, que pode ser confundido com chuvisco, o chuvisco
tem essa impressão de estar flutuando, como ocorre na névoa úmida. Importante, é o único precipitado que mais restringe a visibilidade horizontal. Então, independente se esteja precipitando chuva de alta intensidade, ele não será capaz de reduzir a visibilidade. Mas o chuvisco é o único precipitado que reduz essa visibilidade horizontal. O código utilizado, DZ Drizzle, e o símbolo ao lado. Chuva, precipitação de gotas de água de tamanho superior a 0,5 milímetros. Código RA, Rain, e o símbolo ao lado. Neve, sólidos cristais de gelo, isolados ou aglomerados, que caem de uma nuvem. O código SN, Snow, e o símbolo ao lado. Granizo pequeno, forma de pedras que chegam à superfície com um diâmetro inferior a 5 milímetros. Código GS, Grail, e o símbolo ao lado. Granizo, forma de grãos de gelo que chegam ao solo com um diâmetro igual ou maior que 5 milímetros. Código HS, Hail, e o símbolo ao lado. Intensidade é o volume de água que cai na unidade de tempo. A intensidade é indicada nas informações meteorológicas dos sinais de leve, acompanhado com o sinal negativo, forte, acompanhado pelo sinal positivo, e moderada, sem sinal. Então vejamos os exemplos abaixo. A gente tem chuva forte, então plus RA. Nós temos chuvisco leve, menos DZ. Nós temos neve, sem sinal, então é moderado. HS, que vem de granizo, forte. E o sinal de menos junto com GS, que vem de granizo pequeno, leve. Caráter. Entende-se o aspecto de continuidade com que a precipitação ocorre. Então nós temos o caráter contínuo. Permanece ininterrupta, pelo menos durante o período de 1 hora consecutiva. Temos o caráter intermitente. Ocorre com pequenas interrupções. E temos o caráter em pancada. Ocorre em períodos muito curtos, porém com intensidade geralmente forte. Para os caráteres contínuo e intermitente, não existe um código e nem símbolo, mas para o caráter de pancada, possui um código, SH, shower, e o símbolo ao lado. Os instrumentos teremos pluviômetro, que vai medir a precipitação, e o pluviógrafo, que vai registrar a precipitação. Com relação à precipitação, a unidade de medida é o milímetro, que equivale ao volume de 1 litro de água que se acumulou sobre um espaço de 1 metro quadrado. A partir daqui, temos também as linhas que ligam pontos de precipitações iguais, chamadas de isoietas. Litometeoros, minúsculas partículas sólidas em suspensão na atmosfera. Importante. Então, quais são as características que vai definir se é um litometeoro? Umidade relativa menor que 80% e visibilidade 0 a 5 mil metros. Então, veja que há também diferenças, né? Lá no hidrometeoro é maior que 80%, né? Maior ou igual que 80%. Aqui é menor que 80%. E veja que a visibilidade, o litometeoro restringe muito mais que um hidrometeoro. Aqui, para os litometeoros, a visibilidade é praticamente zero e o máximo de 5 mil metros. São somente suspensos, então não existe depositado e muito menos precipitado. O enfoque de parâmetros técnicos para diferenciar alguns hidrometeoros dos litometeoros
deve-se ao fato da dificuldade de diferenciação visual. Ou seja, se definir somente pela cor o contraste que aquele fenômeno vai ter em relação ao céu não é o suficiente. Então, é necessário verificar a visibilidade e a umidade relativa para definir se é um hidrometeoro ou um litometeoro. Mas nas questões de prova, questionários, pergunta-se as cores relacionadas a essas partículas, sejam no hidrometeoros ou nos litometeoros. Primeiro, névoa seca. É constituída por grande concentração de partículas sólidas em suspensão na atmosfera. A cor vermelha e código HZ Reis e o símbolo representando a névoa seca. Fumaça, pequenas partículas produzidas por combustão incompleta. A cor azul e código FU, Film, e o símbolo representando a fumaça. Poeira, pequenas partículas levantadas do solo. Cor amarela e código DU, Dust, e o símbolo representando a poeira. Debriefing. Visibilidades horizontal, vertical e oblíqua. Hidrometeoros depositados, orvalho e geada. Suspensos, nuvem, nevoeiro e névoa úmida. Visibilidade 1.000 a 5.000 metros. Umidade relativa de 80% ou mais. E a névoa úmida difunde a cor azul-cinza. Precipitados, líquidos, chuvisco, chuva, e sólidos, neve, granizo e granizo pequeno. Litometeoros, visibilidade 0 a 5.000 metros e umidade relativa menor que 80%. Névoa seca, vermelha, poeira, amarela e fumaça, azul. E com isso, finalizamos o 9º capítulo. Um grande abraço e até o próximo capítulo.